Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, povo do grupo. Bom dia, o pessoal que fazem parte, que são inscritos deste canal, que me acompanham neste canal, meus irmãos. Tem um bom tempo, que eu não posto nenhuma mensagem bíblica no meu canal do YouTube, mas hoje pela manhã, eu pedi no Senhor direção, eu estarei agora fazendo alguns comentários segundo a ordem divina do Espírito Santo para com vocês que estão, ouvindo a mensagem desta manhã. Em nome de Jesus, estarei falando um pouco da palavra do Senhor, estarei ministrando a palavra do Senhor, porque na verdade o ministro ele não comenta, o ministro ele ministra a palavra do Senhor. O ministro que é levantado por Deus, ele foi enviado para pregar, para ministrar, para levar a palavra, amém? Então, nesta manhã, em nome de Jesus, eu quero estar ministrando algo que Deus colocou no meu coração, que se encontra no livro de Mateus, meus irmãos, livro de Mateus. Depois nós vamos estar fazendo a oração, amém, meus irmãos? Livro de Mateus, capítulo 7, o versículo 1 que diz assim, Mateus 7, 1 diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiveres medidos, vos hão de medir a vós. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, deixa eu falar para vocês. Esses dias eu estava observando algo que vem acontecendo muito no meio das igrejas, até mesmo no meio da sociedade. Só que a sociedade que não serve a Cristo, os que estão no mundo, não posso dizer que fazem parte, do que nós vamos estar pregando, porque a Bíblia diz que o que são do mundo são. Mas eu falo que os que fazem parte da igreja. É uma mensagem para os que fazem parte da igreja, para aqueles que estão todos os dias na casa do Senhor, para aqueles que estão em oração, para aqueles que dizem ter o Espírito Santo, para aqueles que dizem ser filho de Deus, para aqueles que dizem ter Deus e o Filho e o Espírito Santo no seu coração. Esta mensagem são para todos os que são membros da igreja, assim como que é para a irmã Fernanda, é para aqueles que invocam o nome do Senhor, aqueles que têm um compromisso com a igreja do Senhor, amém? Então, os que estão do mundo, é lá do mundo, não faz parte dos que estão na igreja, E eu estou falando daqueles que estão no mundo, meus irmãos, os que estão no mundo, Essas pessoas aí, o exemplo, os católicos que ainda nunca conheceu a Cristo, A partir do momento que eles largar lá a fé deles lá, aquela fé pelas imagens, e vier para a presença do Senhor, assim como eu e você viemos, aí sim essa mensagem será para ele também. Mas enquanto ele não vem, ele é para lá, está no mundo. Mas essa mensagem são para os da casa de Israel, amém? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, no Mateus capítulo 7, onde nós lemos aqui, é um sermão. Eu quero falar sobre o sermão de Jesus. Jesus, na sua infinita misericórdia, Jesus, na sua infinita sabedoria, ele vem trazendo para nós um sermão, uma instrução, sobre os comportamentos do ser humano. E ele vem logo bater no nosso hábito, que é o hábito que todo ser humano tem. É um hábito terrível, irmãos, a qual é um hábito que leva a ser pecado. Deus odeia esse hábito, o Senhor não gosta desse hábito. Qual que é o hábito, irmã Fernanda? O hábito de julgar os outros. Esse hábito do ser humano julgar uns aos outros, isso é algo, irmãos, terríveis, a qual não agrada o Espírito Santo, a qual não agrada a Deus. Então agora eu vejo o Senhor Jesus, ele dando um sermão para aquelas pessoas ou para aquele grupo de pessoas que só fica na função de julgar uns aos outros. Mas o julgamento dessas pessoas, irmãos, são julgamentos terríveis. Vamos pegar exemplo dos fariseus hipócritas. A Bíblia diz assim que quando Jesus ele estava aqui na terra fazendo a obra do Pai, havia um grupo de fariseus, sempre havia um grupo de doutores da lei que sempre estava julgando Jesus conforme a aparência que eles viam. Sempre estava julgando Jesus conforme a aparência que eles viam, julgavam Jesus, dizendo que Jesus ele fazia a obra por meio do Beelzebul, dizia que Jesus
ele não tinha autoridade para falar que ele era o pão da vida e assim vai. Então eles faziam julgamentos errados. Então Jesus agora ele vê uma necessidade de ensinar isso para os seus discípulos, para ensinar isso para nós que hoje somos discípulos e filhos de Deus. Então ele agora vem nos ensinando, né, dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. Mas que julgamento é esse, irmã Fernanda, que Jesus não quer que nós julgamos? É aqueles julgamentos injustos, irmãos. Aquele julgamento que não tem nada a ver com a palavra. Sabe, aquele julgamento diabólico que muitos julgam para matar, para destruir a obra do Senhor. Deus, ele odeia esse tipo de julgamento, que é o julgamento, né, que faz dividir a obra do Senhor. Aí tanto que ele fala: não julgueis para que não sejais julgados, porque com que juízo, com que julgardes, sereis julgado, e com a medida que estiveres medido, vão te medir a vós. Eu acabei de citar aqui agora. Eu falei que existia um grupo de fariseus naquela época que estava perseguindo Jesus, estava julgando Jesus, dizendo que ele estava expulsando os demônios e fazendo obras por meio de Beelzebul. E Jesus ele teve que se defender, dizendo que porventura poderia a casa ficar dividida, poderia o Senhor da casa dividir sua própria casa. Não. Ele está querendo dizer o seguinte, que ele estava fazendo a obra não era por meio de Beelzebul, mas os filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós entendemos que ele fazia a obra por meio do Espírito Santo. É o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que usava. E tanto que os fariseus, eles não entendiam que era o Espírito Santo que estava sobre Jesus, apoderado sobre Jesus, para fazer uma obra tão maravilhosa, que é uma obra que é agradável aos olhos do Senhor. Ah, mas para nos dias de hoje, o que é que nós temos para nos dias de hoje acerca do julgamento, irmã Fernanda? O que nós temos para os dias de hoje, meus irmãos, é que infelizmente hoje tem muitos julgamentos que estão acontecendo sobre a face da terra, que são julgamentos que não estão em base bíblica, são julgamentos, né, maldosos, para poder tentar parar a pessoa na obra, julgamentos que não estão baseados na fé, julgamentos que não estão baseados com a pessoa cheia do Espírito Santo, porque a Bíblia, em momento nenhum, ela impede nós de julgarmos. O que ela impede nós de julgarmos é de forma errada, é de forma injusta, mas o Senhor deixou sim, deixou o julgamento para os santos da casa de Deus julgar, porque o Senhor diz que nos dias finais, né, quando nós estivermos diante do Senhor, nós vamos julgar os anjos caídos. Deus vai nos dar ao poder, autoridade para julgar os anjos caídos. Então não é diferente dos dias de hoje. O que eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo nesta manhã de hoje, é que o Senhor não quer que eu e você venhamos fazer julgamentos injustos, que não têm base bíblica. Porque Jesus aqui ele está condenando os julgamentos injustos que o povo estava fazendo. Eles não tinham o Espírito Santo, eles não aceitaram Jesus como filho, como profeta, como pastor naquele tempo. Então eles ficavam julgando Jesus conforme o que eles viam. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus ele não trazia sobre si uma aparência bela, uma aparência assim muito bela de ser o Filho de Deus que viria, como eles estavam esperando. Então por isso, né, que Jesus foi perseguido. E lembrando, meus irmãos, hoje eu quero, em nome de Jesus, que você que está ouvindo este áudio, que você entenda que eu quero te levar para um ponto cego. Eu quero que Deus tire de você um ponto cego, que muitas vezes segue o nosso entendimento. A Bíblia diz que há um Deus desse século que segue o entendimento, né, das pessoas, dos incrédulos, da pessoa que não crê. Há um Deus nesse século, ele segue o entendimento. Eu quero, em nome de Jesus, que através da palavra nesta manhã, Deus ele possa tirar de você esse ponto cego, para você entender o que Deus está falando. Então, meus irmãos, podemos fazer julgamento? Sim, podemos fazer julgamento, desde que os julgamentos sejam justos e não injustos. Mas Jesus aqui ele está falando sobre os julgamentos injustos, que o ser humano ele faz, e faz julgamentos que não estão conforme a palavra de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Para nós entendermos melhor, vamos ver, louvado seja Deus, vamos ver no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 17, diz assim, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus.
Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Então o Senhor aqui está falando sobre os julgamentos justos. Aquele julgamento que é para os desobedientes. Aqueles julgamentos para aqueles que não obedecem ao evangelho do Senhor. Louvado seja Deus. Exemplo, se dentro de uma congregação existe um grupo de pessoas que aquele pastor toma conta e aquelas pessoas que estão ali, ou os obreiros que estão ali, não fazem a obra de Deus conforme deve fazer, com amor, mas faz a obra do Senhor relaxadamente, o pastor ele tem todo o direito de julgar sim o erro dessas pessoas, apontar esse erro dessas pessoas e mostrarem para elas, louvado seja Deus, aleluia, mostrarem para elas que elas estão erradas, elas têm que obedecer, elas têm que consertar esse ponto aí. Só que nós entendemos, irmãos, eu quero que você entenda que nós podemos fazer julgamentos, mas estando cheio do Espírito Santo. Há aqueles que não têm o Espírito Santo, há aqueles que têm o espírito de demônios, espíritos imundos, há aqueles que são carregados do agente de Satanás para fazer julgamentos injustos, para fazer julgamentos terríveis que não tem nada a ver com base bíblica. Mas quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele mesmo já vai julgar através da palavra. Como diz Pedro, porque já é o tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. A própria palavra de Deus, meus irmãos, a própria palavra de Deus, ela já julga a intenção do coração do homem, a intenção do coração da mulher, a intenção do coração das crianças. É só você pregar o que está na palavra. Pregou o que está na palavra, a palavra própria, ela por si própria, ela já vai julgar a intenção de cada um, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Não precisa eu sair da palavra. O que é sair da palavra? Sair a julgar a pessoa a ponto de deixar a pessoa ofensiva, ofendendo a pessoa. Jesus, ele nunca ofendeu ninguém. Tanto que Jesus nunca ofendeu ninguém, que Jesus, ele sempre apontava. Jesus, ele sempre apontava para o acusador, que era o problema de todas as coisas. E, infelizmente, o que o inimigo tem feito aqui na terra, meus irmãos, infelizmente, o que o inimigo tem conseguido fazer aqui na terra é tirar ele de cena e deixar uns ficar contra os outros. Uns pegar as palavras para levantar uns contra os outros. O inimigo, ele fica de fora. Infelizmente, o inimigo, ele fica de fora de cena, né? Aí a pessoa começa a levantar uns contra os outros, começa a morder uns aos outros, lá e decanta, nagasubianácia. E bem verdade que não deve ser assim, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E bem verdade que não deve ser assim. O Senhor não quer que nós venhamos julgar uns aos outros fora do ornamento bíblico. Nós temos que fazer julgamentos justos conforme a vontade do Senhor. Porque o Senhor diz que aquele que tem aquelas pessoas que não vivem no Espírito, mas que eles carregam a maldade, uma potestade da maldade no seu coração. Eles carregam os demônios nos seus corações e começam a morder uns aos outros através da palavra. E quando acham que não, a igreja está dividida, a igreja está destruída, a igreja está detonada. Por quê? Por causa desses tais que estão carregados de pecados, carregados de demônios. Isso é bíblico, irmão Fernando? É bíblico. Eu provo para você dentro da Bíblia. Vamos comigo no livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo, glória a Deus, aleluia, no capítulo 16 e no versículo 23, olha o que o próprio Senhor Jesus, ele disse. Olha o que o próprio Senhor Jesus, ele disse. Capítulo 16, 23. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Você está entendendo, meus irmãos, o porquê que nós temos que tomar cuidado com os julgamentos que nós fazemos? Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer julgamentos conforme a palavra de Deus. E quem não tem o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer julgamentos injustos. Por isso que no livro de Mateus, capítulo 7, o Senhor Jesus está dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. Deus não quer que nós façamos julgamentos que leva a escândalo ou que leva a pedra de tropeço. Porque olha para você ver, Jesus, ele mesmo, ele apontou para quem? Ele apontou para Pedro, direto para Pedro. Ele disse: Pedro,
sai do meu caminho, não. Ele disse assim, ele, porém, voltando, disse a Pedro. Ele voltou para a direção de Pedro e falou assim: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então Jesus ele já foi diretamente na raiz do mal. Quando você vê uma pessoa, meus irmãos, criticando demais uns aos outros, quando você vê uma pessoa criticando tudo, se está fazendo a obra, ele critica que está fazendo a obra. Tudo que você faz dentro da casa do Senhor, que você vê que é a direção de Deus, que foi revelado por Deus, que foi Deus que falou assim, não, pode fazer, faz porque eu estou abençoando. Quando você vê uma pessoa, né, nessa artimanha de criticar, nunca te apoia naquilo que você faz, você tem que repreender no nome de Jesus. Vai para o joelho, peça ao Senhor, repreenda, usa a autoridade que há no nome de Jesus. Peça ao Senhor para tirar esse demônio do seu caminho, esse Satanás do seu caminho. Porque o diabo ele usa aqueles que não compreendem as coisas do Espírito. Satanás ele sempre vai usar aqueles que não compreendem as coisas do Espírito. Porque se eles compreendessem as coisas de Deus, eles fariam, aleluia, louvado seja Deus, como João, os discípulos de Jesus, abraçariam a causa do Mestre, estariam com o Mestre, anunciariam o que o Mestre anunciou aqui na terra. Mas como eles não têm o Espírito Santo, mas eles têm, assim, Satanás nos seus corações, o que eles fazem? Eles fazem como os fariseus, levanta contra os escolhidos do Senhor para trazer escândalos, salai decanta nagasubianas, para trazer escândalos, para destruir a obra do Senhor. Mas ele está amarrado, ele está repreendido em nome de Jesus. Quero dizer para você, você talvez que é líder de alguma coisa no seu ministério, você que tem uma responsabilidade na igreja, você que é pastor, você que é membro, talvez tenha uma responsabilidade no ciclo de oração, em algo no seu ministério, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu convido a você em nome de Jesus, eu convido a você, meu irmão, minha irmã, entre em oração, batalhe contra o inimigo, porque o inimigo, ele está dentro da igreja, ele não está fora da igreja, ele está dentro da igreja. E o plano dele é destruir a obra do Senhor, o plano dele é destruir a igreja do Senhor, o plano dele é colocar muitos no inferno. E eu vou falar para vocês, de acordo com a palavra do Senhor, fazer julgamentos injustos, fazer julgamentos que não levam à edificação, isso aí, irmãos, está fazendo com que as almas elas pereçam. Isso faz com que as almas pereçam. Mas quando você faz julgamentos justos, louvado seja Deus, o Senhor, ele te abençoa. O Senhor ele te abençoa. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Tanto que eu quero ler com vocês no livro de João, para vocês verem o que o Senhor está falando sobre acerca do julgamento. Nós podemos julgar, meus irmãos. Nós podemos sim julgar a casa de Deus. Nós podemos julgar. Louvado seja Deus. Só que o Senhor não quer que nós venhamos fazer julgamentos injustos, né? Ele quer que nós venhamos fazer julgamentos santos. Julgamentos que levam à salvação. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. No livro de João, o Senhor fala assim, não fazeis julgamentos, né? Não façam julgamentos injustos, mas fazeis julgamentos conforme a reta justiça. Ele fala no livro de João, no capítulo 7, versículo 24, ele fala, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, Satanás, ele estava julgando segundo Pedro, né? Satanás, na vida de Pedro, estava julgando segundo o que? A aparência, não conforme a vontade de Deus. E assim tem muitos na casa do Senhor, que julgam conforme a aparência. Eles não julgam conforme a vontade de Deus. Então, aleluia, louvado seja Deus. O que Deus vai suceder com essas pessoas que julgam, né, conforme a aparência? O que vai acontecer com essas pessoas? A Bíblia diz no versículo 2, porque com o juiz com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medidos, vão de medir a vós. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, eu trago essa palavra com a plena certeza, convicção,
de que tanto eu quanto você, se nós fizermos julgamentos injustos, nós também vamos ser julgados. E com a medida que nós julgarmos alguém injustamente, Alai decanta nagasubianácia, o Senhor vai permitir também que nós sejamos julgados e que nós também sejamos medidos por alguém. Então, o Senhor, Ele não quer que nós venhamos ficar, reparando, ficar tirando problemas da vida dos outros, ou como diz, reparando o argueiro no olho do irmão, e sendo que eu tenho um grandão no meu olho. O Senhor não quer que nós venhamos fazer julgamentos injustos. Para mim fazer julgamentos, eu tenho que estar vivendo a palavra de Deus. Se eu não estiver vivendo a palavra de Deus conforme ela é, eu não devo nem estar julgando ninguém. Eu posso julgar conforme aquilo e a reta justiça. Ele falou conforme a reta justiça. Mas se não for conforme a reta justiça, é melhor eu calar, porque com a medida que eu julgar, eu serei julgado. Com a força que eu julgar, eu também serei julgado. Com as palavras que eu julgar, o Senhor também vai usar alguém para me julgar. Agora, se eu fazer julgamentos conforme a palavra do Senhor, conforme a palavra bíblica, amém. Louvado seja Deus, eu estarei imitando Jesus. Porque Jesus, ele diz que os julgamentos já começam pela casa do Senhor. Se o julgamento já começa pela casa do Senhor para os desobedientes, imagina para nós que somos servos do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda vez que você for fazer algo para o Senhor, entenda. No nome de Jesus, eu quero que você entenda que você tem um inimigo, e o nosso inimigo é Satanás. E Satanás vai usar quem não tem um coração convertido, aquele que tem um coração rebelde, aquele que gosta de criticar tudo que você faz, aquele que gosta de intrometer em tudo que você faz. Ele nunca tem direção de Deus para poder andar na direção de Deus, mas ele anda conforme o que ele vê. E a Bíblia diz que o justo anda pela fé. Pela fé. O justo, ele não anda pelo aquilo que ele vê. Então, muitas pessoas que fazem julgamentos injustos, ele anda pelo que ele vê. E não, nós que somos justos, nós andamos pela fé. Porque nós sabemos que nós estamos fazendo as coisas pela fé que nós temos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu quero estar em nome de Jesus, fazendo uma oração agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, neste momento, pedindo ao Senhor, pelas nossas vidas, pela sua vida, você que vai estar ouvindo este áudio, você que vai estar escutando esse áudio em nome de Jesus, esse áudio-vídeo, que você possa compreender e entender. Eu quero dizer para você que é pai, você que é mãe, muitas vezes nós precisamos corrigir os nossos filhos. A Bíblia fala assim que o filho que não obedece os pais e a mãe, o Senhor, ele vem tratar com eles. Então, quando um pai ou uma mãe, julga você, filho, conforme naquilo que está errado, ele está certo, ele é só o seu pai e sua mãe. A Bíblia fala que os filhos devem obedecer os pais e a mãe. Então, ele está fazendo julgamentos certos. Então, é uma coisa que nós vimos hoje, que os que estão certos, para muitos estão errados. E muitos que estão errados, para muitos estão certos. Infelizmente, é só para vocês entenderem mais ou menos como que é o julgamento. Então, todos nós devemos fazer julgamentos certos, mas não julgamentos injustos, como diz o Senhor no livro de João, ali João 8:24. Não julguei conforme a aparência, mas conforme a reta justiça do Senhor. E Pedro também disse, pois o julgamento de Deus já começa pelas casas. Se já começa, através das nossas vidas, quem dirá para os desobedientes, como disse ele lá. Amém? Então vamos estar entrando em oração em nome de Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai, Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai da graça, Pai do amor, da misericórdia, da compaixão, da piedade, meu Deus. É bem verdade, Pai querido, que nós estamos vivendo no mundo, Senhor. No mundo, Pai querido, onde há tantas coisas que estão acontecendo. É bem verdade quando o Senhor disse desta maneira, pois o mundo está sob o poder do maligno. É bem verdade que o mundo está sob o poder do maligno. O maligno tem conseguido entrar dentro das igrejas, tem conseguido colocar irmão contra irmão, tem conseguido trazer desunião, tem conseguido trazer desobediência, porque esses artifícios acompanham ele desde quando ele começou, aleluia, a destruição aqui na terra. Desde quando ele começou a destruição no céu, ele tentou começar a destruição no céu. A Bíblia nos diz, papai querido, papai celestial,
que ele, aleluia, começou a guerra, foi no céu contra o Senhor. Mas o Senhor, como é todo poderoso, como é o Deus tremendo, o Deus de força, o Deus de honra, o Deus de glória, o Deus que tem poder sobre tudo e sobre todas as coisas. A Bíblia nos diz, nos relatos, Pai querido, Pai celestial, dizendo que os anjos poderosos do Senhor, principalmente Miguel, batalhou tremendamente contra o dragão que hoje é Satanás. E ele está na terra e ele está agindo de forma terrível, Pai. Olha o que ele tem feito dentro das igrejas, ele tem trazido muitas desunião, ele tem trazido muitas coisas terríveis. Ele tem trazido, meu Deus, pedofilia dentro das igrejas. Ele tem trazido traições, esposo traindo esposa, tem trazido, meu Deus, Baal para dentro dos altares do Senhor. Tem trazido os obreiros que estão na iniquidade, que estão no pecado, fazendo a obra. Meu Deus, tem misericórdia de nós, meu Pai, nós que enxergamos esse ponto cego, a Nagassubianácia. Este ponto cego, meu Deus, do que o inimigo está fazendo. Pai querido, Pai celestial, é bem verdade, como o Senhor disse na sua palavra. Louvado seja Deus no livro de Mateus sobre os dois caminhos. O caminho que leva à perdição e o caminho que leva ao céu. É bem verdade, o caminho que leva à perdição, meu Deus, é um caminho largo. São muitos que descem por ele. Mas o caminho que leva ao céu são apertados, são poucos que encontram. Meu Deus, eterno Pai, só o Senhor que está no céu, o Senhor sabe quais são as pessoas que hão de herdar a salvação. Então, por isso, eu quero pedir ao Senhor nesta manhã, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai celestial, guarda a minha família, guarda a nossa família, protege a nossa família em nome de Jesus, protege a família desse irmão, dessa minha irmã que está me ouvindo, esse que está ouvindo este áudio-vídeo, as pessoas que estão no grupo, meu Deus, do WhatsApp, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai celestial. Eu peço ao Senhor, Pai, no nome de Jesus, abençoa esse povo, abençoa essa família. Em nome de Jesus, meu Deus, tem de misericórdia dessas vidas, tem compaixão dessas vidas, ó Pai, a qual elas estão vivendo, meu Deus, sem direção do Senhor. Pai querido, Pai celestial, repreenda, tira do nosso caminho todos os julgamentos injustos, todos os julgamentos que levam à perdição. Em nome de Jesus Cristo, sai do nosso caminho, espírito imundo, espírito do erro. Satanás, sai do nosso caminho, no nome de Jesus Cristo. Sai do nosso caminho, em nome de Jesus Cristo. Você está amarrado, você está repreendido em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, sobre os da minha casa, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Esse que verdadeiramente serve ao Senhor. Então, em nome de Jesus, tira tuas mãos da obra do Senhor, tira tuas mãos dos projetos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. É que eu ordeno pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, cobre-nos com teu sangue. Põe um muro de fogo, Senhor, em nossa volta, meu Pai, volta dos nossos lares, dos nossos filhos, que a proteção divina do Senhor entra no lar, na casa desta pessoa, que a proteção divina do Senhor entra na vida desta pessoa, não somente hoje, mas para todos sempre. Você que crê aí do outro lado, em nome de Jesus, toma posse da sua bênção. Tome posse da sua vitória. E eu quero dizer para você, se você está sendo perseguida, se você está sendo humilhada, se você está sendo julgado injustamente de coisas que não tem nada a ver, aleluia, louvado seja Deus, eu quero pedir para você, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ora por essas pessoas. Ora por essas pessoas, pedindo ao Senhor para libertá-las desses espíritos do erro, desses demônios que estão agindo na vida deles ou na vida delas. Lembra do que Jesus falou. Jesus, ele disse, foi para Pedro. Jesus disse literalmente para Satanás que estava na vida de Pedro. Para trás de mim, Satanás, porque você não compreende as coisas de Deus. Então, em nome de Jesus, entra para o seu quarto, fecha a tua porta, ora a Deus, ora ao Pai, pedindo ao Senhor, no nome de Jesus, para que Ele venha repreender a Satanás que estão na vida daquelas pessoas que agem de forma injusta contra as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Aqui eu deixo para vocês a paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor e a comunhão, a consolação do Espírito Santo reina sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, então fique com Deus. A paz do Senhor Jesus.